Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! O governo federal espera que o processo de privatização da Eletrobras seja concluído até o fim do primeiro semestre de 2018. Mas antes do leilão da gigante da energia, o governo deve leiloar 6 distribuidoras da Eletrobras que atuam no Norte e Nordeste. A venda das distribuidoras que estão deficitárias já estava prevista, mas deve ter impacto no valor da Eletrobras. O dinheiro arrecadado deve ir para o caixa da empresa, que também deixa de arcar com o prejuízo. Um dia depois de confirmar a intenção de privatizar a Eletrobras, no fim de agosto, o governo federal anunciou um pacote de 57 bens estatais que também devem ser privatizados até o fim de 2018. O Câmara Debate da Rádio TV Câmara vai discutir a privatização da gigante de energia do Brasil com os deputados Davidson Magalhães, do PCdoB da Bahia, e Harold de Oliveira, do PSC do Rio de Janeiro. Deputados, a questão principal que envolve a questão da privatização da Eletrobras é se a energia é ou não um setor estratégico, se a gente está entregando uma questão de segurança nacional para o setor privado. Deputado Harold, qual a sua posição? Não, essa é uma preocupação séria que nós temos que ter. Eu fico, às vezes, preocupado que a terminologia utilizada é vender. Não se trata de vender. Por que o Estado deixa ou põe à disposição da iniciativa privada essas empresas? Porque o Estado ele é um mau gestor. Então, o que tem que ser feito, privatizar, não é vender ativos. Privatizar é transferir gestão. Então, é transferir gestão à iniciativa privada. Então, existe todo um processo que começa naturalmente com a avaliação do que é estratégico, do que não é estratégico, uma modelagem para que o máximo valor seja alcançado nessas transferências. Em alguns casos, o Estado pode continuar, inclusive, ainda participando como acionista dessas empresas. Então, tem uma série de modelos que têm que ser analisadas. Infelizmente, até agora, nós não vimos esses modelos. Eu sou a favor da privatização, sim. Eu participei intensamente da privatização do setor de telecomunicações. Então, a gente sabe como é que essas coisas acontecem. Então, primeira questão, o que é estratégico, o que não é estratégico. Segundo, não é vender, é transferir a gestão. Terceiro, é estabelecer quem poderá assumir essa gestão. Eu, por exemplo, fico preocupado quando, numa viagem à China, existe um aceno de que os chineses poderão assumir esse setor estratégico, que eu acho estratégico, que é o de energia elétrica. Porque nós vamos deixar, então, tirar o Estado brasileiro e transferir para o Estado chinês a gestão das do nosso setor de energia elétrica? É uma pergunta que se coloca. Eu acho que nós temos que estabelecer quem poderá assumir essa gestão. Quem poderá assumir? Como foi feito no setor de telecomunicações, foi muito bem estudado, para que houvesse um equilíbrio nas gestões. E isso nós não estamos vendo. Deputado Davidson, como é que o senhor vê esse problema? Primeiro, a ineficiência do setor privado já foi constatado na questão da geração de energia no Brasil. Aliás, o setor privado era responsável pela energia elétrica no Brasil até a década de 80, com o fim da estatização da Light, da compra da Light pelo governo. Porque em 1945 foi criada a Chesf. Por que o governo entrou nessa área? Por que o Estado entrou nessa área? Porque com o crescimento da economia brasileira, com a industrialização e a urbanização, o setor privado não fez isso. Quem fez foi o setor público. Então, essa é a primeira questão que eu gostaria de colocar. É estratégico. O setor energético é estratégico. É assim na Alemanha, é assim nos Estados Unidos, é assim na China, é assim na Rússia, em todos os lugares. Porque sem geração de energia, sob o controle do Estado Nacional, você não tem como ter tarifas para o desenvolvimento, não tem como fazer com que a energia não pode ser uma mercadoria. A energia é um bem público, é fundamental para o desenvolvimento e para a vida das pessoas. Segundo, tem um sistema que realmente você não transfere propriedade, que é o sistema de concessão.
A privatização não. A privatização você entrega a propriedade, você deixa de ser proprietário e, por exemplo, o patrimônio da Eletrobras é um patrimônio que tem um valor de 400 bilhões de reais. Todo o ativo da Eletrobras, que significam mais de 200 usinas de geração de energia, 53% das linhas de transmissão no Brasil, 35% da linha de geração. Então, você passar esse patrimônio, como o Estado quer vender, por 20 bilhões, não é só o custo, é a estratégia que tem como instrumento de regulação a existência de um setor elétrico brasileiro que é eficiente, porque o setor elétrico brasileiro é uma das matrizes mais limpas que existe no mundo e isso é importante ser mantido. Isso só pode ser mantido porque ele é um sistema complexo, integrado e nacional. E isso só pode ser feito com o controle do Estado. Senão vai acontecer o apagão que aconteceu no período de Fernando Henrique, que houve um processo de privatização do setor de distribuição e também uma privatização e desmontou o sistema de planejamento no Brasil. Então, eu defendo efetivamente que esse é um setor estratégico que não pode ser privatizado, pode se discutir concessão em algumas áreas, mas não um processo de entrega do sistema elétrico brasileiro às multinacionais, porque vai vender a quem? Qual é a empresa brasileira que tem condições de comprar, de entrar num processo de privatização? Vão ser as empresas estrangeiras que vão controlar o setor estratégico da economia brasileira. Logo que se anunciou a privatização da Eletrobras, as ações das empresas, o mercado fez uma festa, né? O mercado entrou em polvorosa. E existem diversos sites que comentam esse setor de energia e o comentário que a gente mais viu é quando o mercado fica em festa, o consumidor tem que se precaver. Os senhores acham que existe o risco da gente ter uma alta no preço da energia? Quer dizer, a partir do momento em que entra uma empresa que tem o objetivo de ter lucro, o consumidor pode ter uma alta muito grande no preço da energia e a economia do país também ficar refém desse setor? Pode, eu vejo que pode sim. E nós estamos aguardando justamente quais são os instrumentos de proteção do consumidor que o Estado vai apresentar para que nós não tenhamos esses riscos. O risco sempre existe, mas que nós não temos a certeza de que vai acontecer isso e poderá realmente acontecer. A privatização ela é recomendável, sim, mas tem que ter um sistema, uma modelagem bem montada e no caso da energia elétrica, que no meu entendimento é estratégico, ainda se impõe mais controle. Talvez o Estado possa ficar participando, ou talvez abrir muitas dessas empresas, como o caso de Furnas, a iniciativa privada, fazer com que realmente o capital privado nacional participe mais da empresa. Enfim, cada uma dessas unidades é um caso separado. Agora, a minha preocupação, sendo favorável à privatização, é que nós estamos falando em vender ativos. Não se trata de vender ativos. Isso é uma questão que não pode ser colocada. Vender ativos não é vender. Agora, o deputado Davidson, que tem experiência na área, ele já, inclusive, dirigiu empresas nesse setor, ele conhece perfeitamente, ele falou aqui, o valor desse patrimônio é de 400 bilhões, segundo o cálculo, a gente tem que admitir que seja por aí. Agora, num momento de crise que está vivendo o país, de crise de caixa, então nós temos que ir com muito cuidado, marchar para a privatização, mas com muita cautela, com muito estudo, não pode ser assodado como está sendo feito. Deputado Davidson, essa questão de controlar a tarifa é uma questão bastante polêmica. Quando a presidente Dilma fez a MP, que acabou baixando 20%, ela foi muito criticada, é uma das questões que é apontada como uma desestruturação do setor. Mas o senhor acha que privatizar pode aumentar muito a tarifa? Quer dizer, há como controlar isso? Como é que o senhor vê essa questão? Olha, nós tivemos uma reunião com o ministro das Minas e Energia para discutir essa questão da privatização. Uma das argumentações foi o problema da gestão. A gestão pública na gestão ineficiente. Eu participei de uma gestão pública. Eu fui de uma empresa de gás natural, distribuição de gás natural na Bahia. Quando nós chegamos, nós tínhamos 1.500 consumidores. Eu deixei com 50 mil consumidores. Agora, era uma empresa mista. Você pode mesclar a gestão, tanto com misto, com a participação de privados. Isso não é o problema. O problema é o controle de áreas estratégicas como essa. O controle de tarifa, veja bem, a política tarifária,
que era executado até o período diríamos assim, que não tivemos privatização no setor de energia elétrica, era uma tarifa baseada no custo. Hoje nós temos uma tarifa baseada no custo e uma tarifa baseada no teto, que é o que significa o quê? Nós temos uma parte que é administrada, que são da energia contratada, e outra energia que é de mercado. Nós criamos um Frankenstein no sistema elétrico brasileiro. Esse é um problema. E exatamente a medida provisória também foi um absurdo, porque ela descapitalizou exatamente o setor público. Foi um absurdo em relação à Eletrobras, essa que sofreu. A Eletrobras hoje pratica uma tarifa, 1/4 da tarifa de mercado. Então, a perda o controle e a discussão sobre as tarifas tem que levar em consideração a remuneração das empresas estatais. Foi o mesmo prejuízo que foi dado à Petrobras quando se manteve um congelamento dos combustíveis para ser como política de controle inflacionário. Não pode ser utilizado, você descapitalizou a empresa e criou um absurdo para a empresa. Então, nesse sentido, nós temos que ter uma equação que leve em consideração a energia como um bem público. Isso é que é o fundamental. A energia é um bem público. Ela é fundamental para o desenvolvimento, ela não pode ser tratada só como mercadoria. Por exemplo, nós não vamos revogar a lei do mercado. Qual é a lei do mercado? Quanto menos a mercadoria, quanto a oferta for menor do que a procura, a mercadoria valoriza. Ora, se nós aplicarmos a lei de mercado, que é uma lei econômica que não vai ser revogada na energia, isso vai ser um desastre. Isso aconteceu, sabe onde? Nos Estados Unidos, na Califórnia, quando aplicaram o modelo que querem aplicar no Brasil. Esse modelo que estão fazendo aí, como o deputado muito corretamente disse, uma privatização assodada, sem debate. Esse setor energético é um setor complexo. Eu fui presidente do Conselho Fiscal de uma das maiores distribuidoras de energia no Brasil, que é a Neoenergia. E nós vimos a complexidade do processo regulatório da energia. Não é simples. E, nesse sentido, nós precisamos ter cautela e levar em consideração os interesses nacionais numa área tão estratégica que vai afetar tarifa para o povo, tarifa para as indústrias. É um dos principais insumos industriais que nós temos, que é a energia elétrica, e isso pode perder a competitividade ainda mais das empresas brasileiras. Ainda mais porque vai cair nas mãos das multinacionais, porque não tem uma empresa brasileira que tenha condição de entrar nesse processo de privatização. A gente vai fazer um pequeno intervalo e volta já. O Câmara Debate está de volta. Hoje nós estamos discutindo a privatização da Eletrobras com os deputados Harold de Oliveira, do PSC do Rio de Janeiro, e Davidson Magalhães, do PCdoB da Bahia. Deputados, a tarifa de energia elétrica hoje subsidia programas de luz popular, programas de baixa tarifa para a população mais pobre, luz no campo, luz para todos. Verdade. Como é que fica? Com a privatização, como é que esses programas ficam? O governo fica com a parte, o custo? Esse é um outro aspecto que tem que ser levado em conta, é a questão justamente do compromisso social dessas empresas, que esse compromisso, por exemplo, no setor de telecomunicações e os erros que foram cometidos têm que ser analisados hoje para que não sejam cometidos novamente. Dois, no meu entendimento, são muito importantes serem analisados. O primeiro, os órgãos reguladores, no caso seria a ANEEL, tem que ser um órgão de Estado, independente do governo, porque ele não pode estar atrelado às vicissitudes diárias do governo, porque ele vai ser engolfado, como ocorreu com o caso da Anatel. A Anatel se transformou num órgão de governo, e sendo um órgão de governo, perdeu a sua capacidade e a sua independência para fazer a fiscalização do setor de telecomunicações. E nós temos hoje o resultado disso. O resultado disso é um serviço de péssima qualidade, é um serviço, embora tenha uma grande capilaridade, nós temos o serviço de telefonia e hoje de dados, né, que é o caso do celular, em mais de 60%, quase que na totalidade dos lares, porém a qualidade é muito baixa. Então, isso aconteceu, e as tarifas não são altas. Então, isso aconteceu, isso foi uma coisa que não pode ocorrer agora no setor de energia elétrica. Essa que é uma realidade. Tá? Então, isso é um problema. O outro é que foi pensado justamente na questão da privatização o aspecto do lucro e as regiões onde não temos os serviços com lucratividade, que evidentemente existem, como fazer? Aí foi criado um fundo dentro do setor para cobrir essas coisas. Só que esse fundo, como
os órgãos regulatórios, o controle ficou sob o governo, esse fundo acabou sendo deslocado para outras áreas e nunca foi utilizado para complementar esse serviço. E até hoje, depois de mais de 20 anos, se discute isso. Então, essas são as questões dos ensinamentos que nós temos. Os órgãos regulatórios têm que ser de Estado, têm que ter independência para poder agirem. E essa questão social é fundamental que seja bem equacionada e que seja, desde o início, cumprida pelos eventuais novos gestores. Pois é, deputado Davidson, como bem lembrou o deputado Aroldi, as teles tentam de todo jeito extinguir esses fundos ou transformar esses fundos, pagar com esses fundos outras despesas que elas teriam que arcar. Como é que vai ficar esses programas sociais de energia elétrica? O deputado tocou num tema interessantíssimo e importante. A minha base política tem muito no interior. Quando você chega nos distritos, a tal universalização, que o fundo era para universalização, chega lá não tem sinal de celular. Você imagine, eu fui também da Agência Nacional de Petróleo. Eu passei 3 anos na Agência Nacional de Petróleo como coordenador do Nordeste da Agência Nacional de Petróleo. E sei que grande parte dessas agências, como o deputado disse, na verdade elas são ou capturadas pelo governo, ou terminam sendo capturados pelo mercado, que aí é pior, que é o que aconteceu no caso das teles. Então, nesse sentido, o sistema de energia elétrica no Brasil é um sistema muito complexo, porque a base dele é hídrica, grande parte dele, e tem um sistema térmico, que são as termoelétricas que entram quando esse sistema tem algum problema no sentido dos reservatórios, ele é muito integrado. E a gestão do planejamento desse sistema não pode ser feita de maneira privada. A gestão desse sistema tem que ser feita pública, porque ele implica no equacionamento de cada um desses reservatórios, na modicidade de tarifa, no conjunto de energias que entram para o sistema complementar, como não só termoelétrica, como também agora eólica, fotovoltaica, né? Então, nós temos um sistema complexo e positivamente complexo e cada vez com fonte diversificada. Então, isso não dá para ser feito de maneira privada. Por quê? Porque na hora da decisão, o que vai contar é o valor da taxa, é o valor da tarifa. Porque a tarifa mais alta vai remunerar quem investiu, que é o setor privado. Isso vai implicar nas tarifas. Por exemplo, na nossa reunião com o ministro, ele disse, olha, não tenho garantia de que a tarifa vai baixar. É claro que não vai, porque alguns custos hoje que são absorvidos do ponto de vista social pelo Estado, não vão ser absorvidas pela iniciativa privada. Isso vai repassar para o custo. A tarifa vai aumentar. Existem cálculos que dizem que hoje o megawatt-hora está de R$40, vai passar para R$200 no mínimo o megawatt-hora se nós fizermos esse processo de privatização e da forma que está sendo feito. Não só é o conceito da privatização. Concessão de áreas é até uma possibilidade diante da incapacidade de investimento. Mas passar a propriedade disso para empresas multinacionais, porque só elas podem comprar agora, diante da crise, nós estamos levando o Brasil a um desfecho extremamente desfavorável do ponto de vista estratégico. E olha o que é que está acontecendo. Isso está acontecendo na energia. Na área de petróleo e gás, sabe o que estão fazendo? Pegando os gasodutos de transporte de gás e entregando a empresas multinacionais. Pegando as distribuidoras e entregando às multinacionais. A Petrobras vai produzir gás e a distribuição, que é um filé da precificação e do lucro, vai ficar na mão das multinacionais. E o nosso mercado, que é a grande fonte de receita da empresa, vai passar para outros. Isso é que é o risco que o Brasil está correndo. Isso não é ideológico, gente. Isso não é esquerda nem direita. Isso é projeto de país. Ninguém faz isso nos Estados Unidos. Na Alemanha, a China tentou comprar uma empresa hidrelétrica na Alemanha. Não permitiram. Tentou comprar uma empresa de petróleo nos Estados Unidos. Não permitiram. Por quê? Porque eles são socialistas, porque eles são de esquerda, os Estados Unidos, a Alemanha? Não. É porque eles pensam em país. Nós precisamos ter um projeto de país. E um projeto de país, setor estratégico, não pode ficar na mão das empresas estrangeiras. Falando aqui do nosso quintal, né, os governadores do Nordeste já se posicionaram contra a privatização, estão aí discutindo, eles estão com medo dessa alta de energia que os senhores estão aí temendo. Os colunistas políticos aí estão falando que há diversas bancadas de diversos estados estão falando, tudo bem, vamos privatizar, mas a empresa do meu estado não.
né? Então, cada estado está se mobilizando para que a sua empresa não seja privatizada. Como é que o senhor acha, deputado Haroldo, que isso vai acontecer aqui dentro, essa discussão política dentro da casa, dentro do Congresso, que são os representantes do país, né? Temos apenas uma notícia. Vamos privatizar a Telebrás e todas as suas empresas. Vamos privatizar mais outras empresas que seriam deficitárias, etc. Mas quais são? Qual é o modelo de privatização? Não foi feito. Nós imaginamos que terá que ser feita uma ampla discussão técnica. Eu penso da mesma forma, que se eu fosse achar que era ideológico, eu diria logo de saída que o deputado Davidson, programaticamente, tem que defender a estatização, mas não é. Ele é um profissional, ele conhece a matéria e ele sabe que essa questão é uma questão de Brasil, realmente. Então, tem que ter planejamento. Agora, o privatizar é bom. Qual é o modelo é que esse é o problema. Até a energia elétrica tem um aspecto que nós não falamos aqui, que é muito importante, a questão de tarifa. É um monopólio natural na ponta. Essa é uma outra questão que se coloca. Não é bem o caso das telecomunicações, que você pode ter um serviço prestado por várias empresas. Nesse caso, não. Você só tem uma empresa, não vai ter outra. É um monopólio natural. Então, essas questões não estão sendo debatidas. A preocupação que eu tenho, sendo amplamente a favor de que o Estado saia da gestão das atividades da cadeia produtiva, a preocupação é essa, é a maneira como está sendo feito. Aliás, o governo tem pecado muito na forma como comunica a nação, sempre deixa uma sensação de que está enganando em algum ponto. Isso é na reforma da Previdência, que não é Previdência, na realidade é Seguridade Social, em todas as frentes é uma comunicação incompleta. Eu acho que teria que comunicar completo e colocar na mesa para todos participarem, discutirem, todos os partidos políticos, as correntes envolvidas, discutirem um assunto pensando realmente no país. Esse é o meu ponto de vista. Deputado Davidson. Olha, esse quadro desse processo daí, que essa privatização está sendo feita acelerada porque não quer se discutir. É um governo de liquidação. Parece que está liquidando tudo, até a Casa da Moeda. Você imagine que agora, que é um monopólio do Estado, você terceirizar a impressão da moeda no Brasil. Só o que faltava. Então, dá uma demonstração de que esse debate que não é um debate sério. Você fazer uma privatização de um sistema que foi montado a partir de 1945, foi montado esse sistema elétrico brasileiro, que deu resposta, passou pelo governo Juscelino, que agora fez 100 anos, né? Foi Juscelino, foi o governo João Goulart, foram os governos militares, foi Vargas, montou essa estrutura que levou o Brasil a ser a 8ª economia do mundo. Foi essa infraestrutura que permitiu. Não foi o setor privado lá atrás que foi insuficiente do ponto de vista da geração de energia para responder à necessidade do desenvolvimento. Então agora, por que as bancadas levantam? Por exemplo, Minas, Furnas, CEMIG, vai propor, por dizer como não é ideológico, setores de Minas do PSDB são contra. Vai discutir com o DEM do Nordeste a questão da Chesf. Porque nós sabemos o que representa isso. Porque nós sabemos que para fazer esse tipo de investimento, que o retorno é de longo prazo, não existe nenhum investimento só privado. Sempre é consorciado com fundos de pensão, sempre é consorciado com participação do Estado. Porque os investimentos de longo prazo nos países em desenvolvimento sempre foram com a participação do Estado. Vamos pegar os exemplos da China, Rússia, Índia, mesmo Coreia, de diferentes regimes, fora os lá atrás. Como foram os desenvolvimentos desses países que chegaram de maneira retardada no desenvolvimento capitalista? Não tem nenhum que não tem participação forte do Estado na questão de infraestrutura. Compartilhar a gestão de certas áreas, eu acho que é correto. Mas o problema é que são as áreas estratégicas, que dependem de decisão de desenvolvimento nacional, que não depende apenas de uma explicação ou de uma lógica de mercadoria, que são questões sociais, questão do desenvolvimento, tem que ser feita dessa forma. Por exemplo, se a Chesf não tivesse tarifas subsidiadas pelo governo, como é que ia implantar a industrialização no Nordeste brasileiro? Como é que ia implantar o polo petroquímico da Bahia?
Então, não tem lógica, porque isso segue uma lógica diferente da lógica de mercado. É uma lógica de desenvolvimento, porque você teria que tratar essas regiões de maneira desigual para permitir uma igualdade de competitividade, assim como o Norte, que a energia elétrica é muito cara para a transferência de energia. Se você não tiver um sistema integrado, que a lógica seja uma lógica de desenvolvimento do Brasil, nós vamos sofrer lá na ponta, com tarifas altas para o consumidor e com tarifas impeditivas para o desenvolvimento industrial e econômico do país. Por isso que eu sou contra transformar a energia numa mercadoria. Muito obrigada, deputado Davidson. Muito obrigado, deputado Harold. O Câmara Debate termina aqui. Você pode rever ou compartilhar este ou outros programas na nossa página, câmara.leg.br/Câmara Debate. Nós também estamos no YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima.